E aí, galerinha, beleza? Bom, vou resolver aqui uma questãozinha bem famosa hoje, utilizando a lei de Gauss. Nós vamos calcular o campo elétrico de uma casca esférica. Então é só a casca, tá, pessoal? É só essa partezinha azul. Não tem nada dentro. Ela está eletrizada, por exemplo, com carga positiva. E eu vou discutir com vocês como calcular o campo elétrico no ponto 1 e como calcular o campo elétrico no ponto 2. Eu vou usar a lei de Gauss. Nessa nossa playlist a gente vinha usando lei de Coulomb, dá muito mais trabalho. Então agora vocês vão ver que é bem mais rápido, é bem mais simples, é bem mais legal, ok? Mas antes, não esquece, dá aquela sua curtida, compartilha com os amigos, ajuda esse nosso projeto a crescer. Conto com vocês. Valeu? Eu vou escrever aqui algumas ideias e já volto bem rapidinho. Pessoal, vocês sabem que eu venho seguindo o livro Griffiths, vocês que estão assistindo a playlist inteira, eu venho seguindo o livro Griffiths. Só que nesse momento eu não gostei muito da sequência do Griffiths, eu acho que poderia ter algumas questõezinhas extras, então eu vou seguir uma sequência um pouquinho diferente por um tempo, tá certo? Até inclusive acrescentando perguntas a mais para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora nesse vídeo e no próximo tem a ver com o exemplo 2.2 do Griffiths. Só que lá ele mandou considerar uma esfera direto e calcular o campo elétrico que essa esfera produz. Aqui eu vou começar com uma casca e vou acrescentando outras ideias, tá certo? Até a gente concluir de maneira produtiva todos os raciocínios, ok? Então, olha só. A casca, pessoal, é essa daqui, ó. Positiva, tá certo? Pintada com a linha cheia na cor azul. Eu quero discutir com vocês, usando lei de Gauss, o que é muito mais fácil. Vocês vão perceber qual é o campo elétrico no ponto 1, qual é o campo elétrico no ponto 2. Tudo bem? Primeiro eu queria dar parabéns para vocês que chegaram até aqui. Se você é um universitário, está estudando eletromagnetismo e chegou até aqui, você passou por muitas contas pesadas. E agora você vai ter um oásis aqui, um momento maravilhoso, tudo muito mais simples. Basicamente a gente vai estar resolvendo uma questão que a gente já resolveu, usando a lei de Coulomb, mas agora utilizando a lei de Gauss. Então, durante um tempo vai ser muito mais fácil. Claro que depois vai piorar de novo, né, pessoal? Mas durante esse momento aqui vai ser muito bom. Então, olha só. Campo elétrico dessa casca positiva no ponto 1. Ou usar a lei de Gauss. A lei de Gauss diz que o fluxo pode ser calculado por uma integral numa superfície fechada. Lembrando que no vídeo anterior eu expliquei a teoria disso daqui. Do campo elétrico dA, tá? Legal, tá tudo explicado no vídeo anterior. A gente aprendeu também que o resultado disso daqui é igual à carga interna, a superfície gaussiana que você escolheu, dividida pelo epsilon zero. Pessoal, eu falei isso no vídeo anterior, a superfície gaussiana é uma superfície imaginária. Você quer calcular o campo elétrico nesse ponto aqui? Passa uma superfície imaginária por esse ponto, tá certo? Para fazer esse cálculo. O grande lance é que essa superfície que você escolheu englobe, né, a carga que você está se baseando, até porque aqui aparece o que? A carga interna à superfície. Então, olha só, eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto, passei uma superfície imaginária por esse ponto, englobando toda a casca esférica que eu estou estudando. Ah, professor, essa superfície pode ser qualquer superfície? Teoricamente, sim, qualquer superfície. Agora, vocês vão acabar percebendo, pessoal, que a gente vai acabar sempre escolhendo esferas, cilindros ou caixas, se você prefere, paralelepípedos ou cubos, tá?
dependendo da questão. E depois de algumas questões, todo mundo pega a manha. Uma questão como essa, que é uma casca esférica, pô, imagina uma superfície gaussiana esférica. Ah, professor, não poderia ser um cubo, não? Cara, eu desenhei aqui para vocês um cubo, tá certo? Englobando uma superfície. Pessoal, se você escolhe um cubo, teoricamente o cálculo poderia ser feito, mas daria um trabalho inimaginável. Por quê? Primeiro, olha só. Eu quero que vocês imaginem o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Supondo que você escolheu um cubo. Pessoal, eu tenho a superfície, a casca azul, gerando um campo, né, de afastamento. Se é esférico, o campo elétrico em qualquer ponto vai ter a direção do raio dela, beleza? Só que para fazer a conta com a lei de Gauss, você precisa do campo elétrico calcular, né? Você precisa de um ângulo entre o campo elétrico e esse vetor área, esse vetor dA. Lembrando que eu expliquei isso no vídeo anterior. E turma, aqui vocês têm um ângulo qualquer. Eu queria que vocês observassem que se você fosse calcular nesse ponto aqui da superfície do cubo, o ângulo entre o campo elétrico e o dA já seria outro. Pensa um pouquinho aí, vê se vocês enxergam isso. Seria maior ou menor nesse ponto aqui em comparação com esse? Vamos lá, vamos pensando, se for o caso da pausa. Pô, o vetor dA, ele tem a direção da normal da superfície. O campo elétrico aqui estaria nessa direção, seria um ângulo menor. Até porque, pessoal, se você for caminhando para cá, ó, para esse ponto aqui, nesse ponto o ângulo é 0 graus, porque a normal estaria exatamente vertical para cima, o campo elétrico exatamente vertical para cima, o ângulo daria 0. Então, se você pega um ponto um pouco mais para cá, você vai ter um ângulo assim. Se você pega mais para lá, o ângulo vai ser maior, tá certo? Que foi a pergunta que eu fiz, e assim por diante. Então, essa escolha seria péssima, porque eu teria vários ângulos diferentes para vários pontos diferentes. Alguns pontos seriam fáceis, né? Tipo esse que está desenhado aqui, seria um ponto fácil, porque seria 0 graus. Esse aqui também, ó, aonde o ângulo entre o campo elétrico e o dA seria 0 graus. Esse aqui também e esse aqui também, mas nos outros não. Fora isso, pessoal, se você escolhe uma superfície esférica, primeiro, com relação ao ângulo, qualquer ponto que você escolher, nesse caso aqui o ângulo é 0, porque o campo elétrico vai ter a direção radial e a superfície que você escolheu, a normal dela vai estar exatamente nessa direção. Então aqui daria 0 graus, aqui também. Para o ponto que você escolher vai dar 0 graus. Isso é ótimo. É uma superfície bem escolhida. Só isso? Não. Pessoal, essa distância aqui do centro para cá é a mesma distância daqui para cá. Vocês sabem, né, que o campo elétrico depende da distância, só que a superfície que eu escolhi, qualquer ponto dela sempre estará na mesma distância das cargas. Então isso é ótimo, porque em todos os pontos eu tenho o mesmo valor de campo elétrico e o mesmo ângulo, ou seja, uma superfície maravilhosa. Aqui não. Aqui, além de eu ter ângulos diferentes, as distâncias seriam diferentes, né? Essa distância desse ponto para o centro aqui, por exemplo, é menor do que essa daqui, ó. Então eu estaria variando o valor do ângulo, variando o valor do campo, ou seja, eu ia passar o resto da vida fazendo essa conta. Então, repetindo, é muito importante, pessoal, saber escolher a superfície perfeita. Eu vou apagar aqui, tá certo? Só para deixar o quadro mais limpo para vocês observarem. Então, vamos lá. Nesse ponto 1 aqui, se eu fosse desenhar o campo elétrico seria nessa direção e sentido, ok? Campo elétrico de afastamento. Legal. Se eu fosse desenhar o dA,
esse vetor área, repetindo, ele é sempre na direção e sentido da normal, saindo da superfície, tá? Então o dA estaria aqui, ó. Legal. Repetindo, para qualquer ponto nessa superfície, você teria o mesmo valor de campo elétrico e o mesmo ângulo. Então vamos nessa. Com base na lei de Gauss, o fluxo é uma integral numa superfície fechada, essa bolinha aqui, né? De E dA. Ok, beleza. Esse resultado é igual a carga interna sobre ε0. Beleza, é a lei de Gauss. Ok. Pessoal, eu vou parar de usar a notação vetorial aqui. Eu tenho aqui o famoso produto escalar. Expliquei isso no vídeo anterior. Isso aqui pode ser escrito como módulo do campo elétrico pelo módulo do vetor dA vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E aí veio a grande inteligência da escolha da superfície gaussiana para essa questão. Eu escolhi uma superfície aonde em qualquer ponto dela esse ângulo é zero. E o cosseno de zero, pessoal, todo mundo sabe que é 1. Ótimo, eu não vou ter problema então com cosseno. Só isso? Não. Em qualquer ponto da superfície que eu escolhi, o campo elétrico é igual, porque as distâncias são sempre as mesmas, superfície bem escolhida. Se esse campo elétrico é igual, se ele é constante, ele pode sair da integral. Vou tirar o E da integral. E agora sim, eu vou integrar todos os dAs, ou seja, todos os pedacinhos infinitesimais da superfície esférica gaussiana que eu escolhi. Pessoal, o integral, já falei isso milhares de vezes, é somar. Se eu somar todos os pedacinhos de uma superfície esférica, vai dar a área da superfície esférica, vai dar 4πr ao quadrado. A carga interna à superfície é a carga, no caso aqui, da casca, que a gente está calculando, eu vou chamar de Q. Eu quero o valor do campo elétrico, vou passar isso aqui dividindo para o outro lado. E aí eu só organizei, tá, pessoal? Ó, 4π tá aqui, ó. ε0, a gente deixa assim, né? Porque isso aqui representa uma constante que depende do meio. Então o campo elétrico foi igual a 1 sobre 4π ε0, carga da casca, dividida pela distância ao quadrado do ponto que você está calculando. Ou seja, a gente já sabia desse resultado, né? A gente já sabia que num caso como esse, o resultado do campo elétrico da casca é o campo elétrico de uma carga pontiforme. É como se toda a carga, ao invés de estar nessa casca aqui, tivesse concentrada aqui no ponto e você fizesse a conta direto. Pô, a gente tinha feito isso antes, né, de uma maneira muito mais complicada. A gente já sabia o resultado, mas tem que fazer. Então, com base na lei de Gauss, muito menos trabalho, a gente chega aí que o campo de uma casca esférica num ponto fora dela pode ser calculado pela mesma equação do campo elétrico de uma carga pontiforme, porque você considera que toda a carga está concentrada no centro da casca, ok? Eu vou apagar o quadro e vou discutir agora para esse ponto 2 aqui, tá? Um ponto dentro da casca. Vou apagar rapidinho e já volto. Vamos lá, galerinha, agora vamos calcular então quanto seria o campo elétrico no ponto P2, tá? Lembrando, se é uma casca esférica, a carga está toda nessa linha cheia azul, tá? No ponto P2, eu passei uma superfície imaginária, uma superfície gaussiana, de novo, muito bem escolhida para esse tipo de problema, porque para qualquer ponto da superfície que eu escolhi, a distância para as cargas seriam iguais, e também porque o ângulo seria o mesmo para qualquer ponto da superfície. Antes de começar a explicar isso daí, só dando uma finalizada no ponto 1, eu expliquei tudo, mas sempre alguém gosta de uma resposta vetorial, tá? Essa parte azul aqui seria a resposta em módulo. Se você quisesse escrever a resposta como um vetor, você bota então que o vetor campo elétrico
seria aquilo que eu tinha mostrado na direção do vetor R, R chapéu, ou seja, na direção do raio do vetor R. Tudo bem? Então aí a gente tem a resposta vetorialmente. Mas tudo bem, vamos agora matar para o ponto 2. De novo, um ponto 2 é um ponto dentro da casca. Dentro da casca. Eu desenhei uma superfície gaussiana ali e essa superfície está dentro da casca. Toda a carga estava na casca. Acompanha comigo, está aqui, vamos lá, fluxo integral fechada de EdA. Eu posso dizer que essa integral fechada de EdA é a carga interna sobre ε0 e aí já morreu, né? Porque se quando eu faço a superfície imaginária não tem nenhuma carga dentro da superfície, isso aqui vai dar zero. Pessoal, dentro da superfície não tem carga nenhuma. A carga está toda na casca. Percebam, inclusive, já que o ponto é um ponto dentro da casca, qualquer que fosse o ponto, o resultado é igual, né? Se fosse aqui, ou 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 aqui. Por quê? Porque quando eu fizer essa superfície imaginária, a carga interna, a carga dentro da superfície seria nula. Isso aqui vai dar zero. Então minha conclusão é que o campo elétrico é nulo. Só um detalhe, tá, pessoal? É muito comum eu observar esse erro aí em vários lugares. O pessoal bota aqui vetor campo elétrico igual a zero sem a seta. Tá errado. Porque zero é o módulo. Então você teria que escrever que o vetor campo elétrico é um vetor nulo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. No próximo vídeo, vou até aproveitar a figura. Eu vou discutir mais rápido ainda, né? Porque eu vou aproveitar esse resultado. O campo elétrico de uma esfera maciça. Ok? Até daqui a pouquinho. Beijo do gordo.